Quando deixamos alimentos como pão e cookies por alguns dias, é fácil perceber que eles mudam de formas bem diferentes. O pão fica duro, seco e menos agradável de comer, enquanto cookies como o Oreo acabam ficando mais macios. Isso acontece por causa da forma como cada um lida com a umidade do ambiente. O pão normalmente tem bastante água na sua estrutura e, com o tempo, vai perdendo essa umidade para o ar ao redor, o que contribui para a sensação de ressecamento. Já os cookies são mais secos desde o início e, por isso, acabam fazendo o caminho contrário, absorvendo a umidade do ambiente e ficando mais suaves. Essa diferença simples já mostra como a textura dos alimentos pode mudar completamente, mesmo quando parece apenas que eles estão ficando velhos. No caso dos Oreos, essa mudança acontece porque eles são naturalmente mais secos do que o ar ao redor. Isso cria um tipo de equilíbrio. Como o biscoito tem menos água, ele começa a puxar a umidade presente no ambiente. Pequenas quantidades de água entram na estrutura do cookie, e com o tempo isso vai quebrando a crocância original, deixando ele cada vez mais macio. Já no pão, o processo é o oposto. Ele tem mais água na sua estrutura interna do que o ambiente, então a umidade vai saindo do miolo em direção à crosta e depois para o ar. Essa perda gradual deixa o interior mais seco e rígido, dando a impressão de que o pão está endurecendo apenas por perder água. Mas a explicação não termina aí. Estudos antigos mostraram algo curioso. Mesmo pães totalmente fechados, sem contato com o ar, ainda assim endureciam com o tempo. Isso indica que não é só a perda de umidade que causa essa mudança, mas também um processo interno acontecendo dentro do próprio alimento. Esse processo é chamado de retrogradação. Ele acontece quando o principal componente do pão, o amido, que inicialmente está em uma forma mais aberta e macia depois do forno, começa aos poucos a se reorganizar. As moléculas voltam a se agrupar em estruturas mais ordenadas e cristalinas, o que deixa a rede interna do pão mais rígida. Durante esse processo, parte da água que estava presa entre as moléculas é redistribuída, o que contribui ainda mais para a perda de maciez. Tudo isso acontece de forma lenta e contínua, principalmente em temperaturas mais baixas, e é uma das principais razões pelas quais o pão endurece mesmo sem parecer estar seco por fora. Esse comportamento também explica por que a forma de armazenar o pão faz tanta diferença. Na geladeira, a retrogradação acontece mais rápido, então o pão endurece mais cedo. Já no congelador, o processo praticamente para, porque as moléculas ficam travadas e não conseguem se reorganizar, ajudando a manter a textura por mais tempo. Agora vem uma curiosidade interessante sobre como os alimentos mudam com o tempo, mas antes presta atenção nisso. Se você gosta de cozinha e quer começar a ganhar dinheiro sem sair de casa, eu preparei um e-book com receitas de bolos caseiros simples e lucrativas. Você vai aprender não apenas a preparar cada receita, mas também como vender seus produtos e transformar essa habilidade em uma fonte de renda. Está tudo explicado passo a passo para quem quer começar do zero. O link está na descrição, então aproveita porque as vagas estão acabando. Mas voltando ao assunto, existe outro detalhe interessante sobre a retrogradação. Ela não é um processo totalmente permanente. Em determinadas condições, é possível reverter parte dos seus efeitos e recuperar temporariamente a textura original de alguns alimentos. Quando o pão velho é aquecido, principalmente em forno baixo, a estrutura cristalizada do amido se desfaz temporariamente, permitindo que a água volte a interagir com essas moléculas. Isso devolve parte da maciez ao pão e faz com que ele pareça recém-feito novamente. No entanto, esse efeito dura apenas por um tempo, já que a retrogradação volta a acontecer conforme o pão esfria. Na indústria, existem formas de retardar esse envelhecimento. Pães industrializados costumam durar mais porque recebem enzimas e emulsificantes que dificultam a reorganização do amido, deixando o pão macio por mais tempo. Já na culinária, esse mesmo processo pode ser útil. O arroz do dia anterior, por exemplo, fica mais firme justamente porque passou por retrogradação, o que ajuda a deixá-lo perfeito para fazer arroz frito, sem empapar e com grãos mais soltos. Esse conceito é tão importante que até apareceu em uma discussão fiscal no Reino Unido envolvendo os Jaffa Cakes, um doce que gerou debate sobre ser classificado como biscoito ou bolo. A empresa argumentou que eles deveriam ser considerados bolos porque, assim como o pão, endurecem com o tempo devido à retrogradação, ao contrário dos cookies, que tendem a amolecer. Isso acontece porque cookies não passam pelo mesmo processo do pão.
Eles têm pouca água na massa, o que impede que o amido se reorganize da mesma forma. Por isso, a mudança de textura deles depende principalmente da troca de umidade com o ambiente. Com o tempo, eles absorvem ou redistribuem essa umidade, e isso é o que faz perder a crocância e ficar mais macios, mostrando que o envelhecimento dos cookies é muito mais influenciado pelo ambiente do que por mudanças internas no amido. Se você assistiu até aqui, é porque esse vídeo fez sentido para você. Então se inscreve agora e fica ligado nos próximos vídeos que vêm por aí.